Botafogo viveu o sonho em 2024. Foi a maior temporada da história do clube com uma dobradinha de Brasileirão e Libertadores. Algo que se eu te falasse só alguns anos atrás que ia acontecer, você ia me chamar de louco. Mas agora é a realidade e o Botafogo tá no topo do futebol sul-americano. Só que o que parecia o início de uma jornada incrível começou a virar um certo motivo de preocupação pra torcida no final de 2024 e agora no começo de 2025. Porque teve uma verdadeira debandada do elenco, com a saída de vários jogadores importantes, entre eles o Thiago Almada, o Tiquinho Soares, o Tchê e os principais destaques pro tema desse vídeo, o Adrielson, que foi pro Lyon, e o Luiz Henrique, que parece seguir o mesmo caminho. O Luiz Henrique fez uma temporada absurda pelo Botafogo, sendo um dos principais nomes na conquista do título, mas agora, assim como aconteceu no ano passado com outros jogadores como o Lucas Perry, por exemplo, ao invés de continuarem no Botafogo, eles estão indo para outro clube do Grupo Eagle, liderado pelo John Textor. Isso tudo acaba gerando um sentimento estranho pros torcedores. Mesmo depois de uma temporada tão vitoriosa, você perde tantos jogadores, e mais seu principal destaque indo para outro clube da mesma holding, faz aquela pergunta surgir na cabeça do torcedor do Botafogo e de todo mundo que assiste futebol. Será que o Botafogo é só um clube satélite do Grupo Eagle? E a resposta curta para tudo isso é não, ele não é um clube satélite. Agora a resposta longa é que essa situação é bem mais complexa e está diretamente ligado com a questão das SAFs, que ainda são uma novidade no futebol brasileiro. E esse modelo de gestão traz muitos benefícios, mas também cria vários desafios, especialmente quando um grupo administra vários clubes ao mesmo tempo. Além disso, é comum também que times campeões passem por um desmanche, principalmente quando conquistam títulos de forma tão dominante quanto o Botafogo fez em 2024. É só a gente lembrar do que aconteceu com o Corinthians em 2015, que também foi campeão do Brasileirão e perdeu 7 jogadores logo em seguida. O mercado externo está sempre de olho nos destaques do futebol brasileiro e isso não é exclusividade do Botafogo. Agora eu falei da questão da SAF, mas não dá para culpar a SAF em si por esse desmanche. A verdade é que uma SAF pode ser tanto um sucesso quanto um fracasso total. E a gente já tem vários exemplos disso no Brasil mesmo. O sucesso ou fracasso vai depender mais da gestão e do planejamento a longo prazo que esse clube tem. E se a gente olhar para casos de fora do Brasil, onde as SAFs já são mais consolidadas, a gente pode entender isso muito bem. Comparou a chegada das SAFs no Brasil com a questão das SADs na Espanha, que basicamente funcionam da mesma forma. E um exemplo clássico disso é o Atlético de Madrid e o Deportivo La Coruña. No início, quando as SADs chegaram lá na Espanha nos anos 90, os dois clubes num período de 4 anos mais ou menos viraram SAD. E pouco depois disso, o Atlético de Madrid foi rebaixado para a segunda divisão, enquanto o Deportivo La Coruña conquistava a La Liga e a Copa do Rei. 30 anos depois, no futuro, o cenário mudou completamente, com hoje o Atlético brigando com o Real Madrid e Barcelona pelo título de La Liga, enquanto o Deportivo estava amargando a terceira divisão até a temporada passada. Ou seja, o modelo em si não garante nada. As SAFs são ao mesmo tempo uma solução e um desafio para os clubes, mas certamente elas abrem portas que antes estavam fechadas. Porque se a gente pensar bem, se não fosse pelas SAFs, o Botafogo nunca nem teria conseguido contratar jogadores de tão alto calibre como o Luiz Henrique e o Thiago Almada em primeiro lugar. As várias questões financeiras e a fase ruim dificultariam completamente qualquer uma dessas negociações e também não teria um fator que foi o que atraiu jogadores como o Luiz Henrique, a promessa de voltar para a Europa. E é justamente aí que começa o verdadeiro problema dessa questão. Não é o problema do Botafogo ser uma SAF, mas sim a questão do sistema multiclubes. O Grupo Eagle, por exemplo, é dono de vários times, como o Lyon, o Crystal Palace e o próprio Botafogo, para falar alguns. E essa rede de equipes cria uma dinâmica muito complicada de entender e aceitar. Para quem não está familiarizado, o sistema multiclubes funciona de uma forma estratégica, com os times sendo usados para desenvolver jogadores, explorar mercados e otimizar recursos. E um exemplo claro disso é o que a Red Bull faz. Eles possuem vários clubes ao redor do mundo, como o Red Bull Salzburg na Áustria, o RB Leipzig na Alemanha, o Red Bull Nova York nos Estados Unidos e o Red Bull Bragantino aqui no Brasil. Eles desenvolvem os jogadores nos mercados de fora da Europa ou em segundas prateleiras da Europa, como o RB Salzburg, para depois levar para o RB Leipzig e poder revender, tendo formado ele desde o início. E o impacto disso no futebol brasileiro e no Botafogo pode ser negativo, especialmente quando os jogadores passam a enxergar o clube não como um lugar para construir uma carreira sólida, mas sim como um lugar que eles podem ir para a Europa depois. E essa mentalidade pode acabar afetando a relação dos jogadores com o clube. E foi exatamente esse o contexto que atraiu o Luiz Henrique para o Botafogo em primeiro lugar. Ele viu no clube uma oportunidade de mostrar o seu alto nível mais uma vez e ter essa oportunidade de voltar para a Europa pelo Lyon. E dificilmente ele vai ser o último jogador a fazer isso. Agora, eu também quero destacar que esse não é o objetivo final do John Textor. Ele não quer transformar o Botafogo num clube trampolim, num clube fazenda, satélite. Ele quer fazer com que o Botafogo seja um clube multicampeão. E por que ele escolheria o Botafogo para fazer isso, sendo que teoricamente ele tem clubes em ligas muito mais lucrativas? Porque exatamente diferente
diante do Lyon, que enfrenta a sombra do bilionário PSG, e do Crystal Palace, que tá na Premier League, uma das ligas mais competitivas e financeiramente desafiadoras do mundo, o Botafogo oferece uma janela de oportunidade mais acessível. No Brasil, ele pode sonhar alto. Ele pode ser o cara que pegou o clube na fase golfinho, que caía e subia toda hora da Série A pra Série B e transformou ele numa máquina de vencer troféus. Só que mesmo assim o Textor vai enfrentar um desafio constante, porque a cada temporada bem sucedida que ele tiver no Botafogo, ele vai enfrentar a faca de dois gumes desse sistema multiclubes. Enquanto a promessa de ingressar no Grupo Eagle ajuda a atrair mais talentos, ele também cria esse ciclo onde os jogadores podem ver o Botafogo como um trampolim, dificultando a manutenção de um elenco por várias temporadas. E no final, é inegável que a vinda do Luiz Henrique e do Almada foi extremamente positiva para o Botafogo. Ambos se tornaram peças essenciais para a conquista de 2 títulos importantes, provando que as movimentações e a escolha de jogadores deram muito certo. A crítica em si não está relacionada a essas decisões de contratação, que no final das contas se mostraram acertadas e fundamentais para o sucesso do Botafogo. O problema está nesse aspecto muito mais incômodo, a sensação de que esses jogadores não estão de fato querendo jogar pelo Botafogo. A impressão que fica é que eles enxergam o clube só como um ponto de passagem, um salto que eles podem dar para um clube que vai pagar mais lá na Europa. O que não é nem um pouco justo considerando o tamanho e o quanto o Botafogo representa para o futebol brasileiro. Até o momento, o modelo que eles vêm adotando tem se mostrado um sucesso, especialmente em termos de resultados, como aconteceu na última temporada e na temporada retrasada, mesmo que sem títulos, já mostraram a força do projeto do Botafogo. Mas a grande dúvida que fica é: será que no longo prazo esse projeto de troca constante de jogadores, de treinadores, vai ser sustentável? Esse modelo pode estar trazendo um sucesso imediato, mas é um grande desafio tentar garantir que ele consiga se manter estável e eficaz ao longo de várias temporadas. Porque, em resumo, o modelo do Botafogo tem mostrado que com as escolhas certas ele pode alcançar grandes conquistas, só que ao mesmo tempo levanta vários questionamentos sobre a durabilidade dele, porque a cada temporada surge essa dúvida de que até que ponto essa estratégia de constante renovação com a chegada de novos jogadores e técnicos pode ser eficiente a longo prazo. Embora os resultados até agora tenham sido positivos, a verdadeira prova será como que o clube vai lidar com a questão de construir uma base sólida e permanente, que vai além das vitórias momentâneas e consiga estabelecer uma identidade duradoura, onde os jogadores, a comissão técnica e os torcedores principalmente sintam que realmente pertencem a um projeto de longo prazo. Mas aí tá o grande problema que o Botafogo enfrenta hoje. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque isso ajuda muita gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. E também fiquem atentos à aba de comunidades do Clube do Fute, porque com frequência a gente vai postar algumas ideias de temas pra vocês votarem quais vocês querem que aconteça um vídeo nos próximos dias. No mais, muito obrigado pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.